Como que andam o MTST, o MST? Como você viu ganhos nesse período? Porque são movimentos aí legítimos e o que está acontecendo com eles? Né? Cara, eu acho muito legal até trazer essa questão, porque eu acho que nos permite conversar um pouco com as pessoas sobre o papel dos movimentos sociais. Uhum. Eu tenho um orgulho, Mário, de, nos últimos 22 anos da minha vida, ter atuado no Movimento Sem Teto, ao lado das pessoas que mais precisam de casa. E pago o preço, como muitas outras pessoas que são ligadas ao movimento, por isso. Né? De vir o tipo de ataque, de preconceito que tem em relação ao movimento social. Né? É invasor de casa, o estigma, a gente falou disso outra vez. É extremista. E, cara, o Movimento Sem Teto dá casa para as pessoas, acima de tudo. Nós tivemos uma conquista muito legal no fim do ano passado, em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo. O Lula veio para assinar o contrato de início da obra de 2.600 apartamentos do conjunto Copa do Povo, que é um conjunto organizado pelo Movimento Sem Teto, pelo MTST. Hoje é a maior obra de moradia popular da cidade de São Paulo, está sendo gerida por um movimento social. Nós já demos casa no movimento social para mais de 15 mil pessoas, através da mobilização de casa boa, com varanda, né, prédios com elevador, né, a moradia de qualidade, legal, construída muitas vezes pelos próprios futuros moradores que trabalharam e atuaram na construção, no projeto. Isso é o movimento social. Né? Não o estigma que tentam colocar de desordem, invasão. Eu me lembro um dia que eu estava na entrega de 910 apartamentos de um conjunto que a gente fez na cidade de Santo André. Eu não esqueço nunca. Um senhor, seu Francisco, que eu fui entregar a chave para ele, ele me deu um abraço e falou: Boulos, eu tenho 70 anos e é a primeira vez que eu vou ter uma casa na minha vida. Nossa. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu chamei ele. É constitucional, né? Porra, tá na lei. Tá na Artigo lei. 5º da Exatamente. Constituição, direito à moradia digna. Imagine se não tivesse, né? E eu chamei ele e falei: como assim, seu Francisco? Ele contou a história dele. Começou a trabalhar com 12 anos de idade, na lavoura, no sertão. Aí o pai morreu, veio com a mãe em Pau de Arara para São Paulo, trabalhou de tudo que vocês possam imaginar. De porteiro, de chapeiro, chegou a trabalhar em metalúrgica, catando latinha de reciclagem. E o cara nunca teve uma casa. Uma vida toda de trabalho, 60 anos de trabalho, ele nunca conseguiu ter uma casa. Pagava aluguel. Porque o emprego dele, como de milhões de brasileiros, nunca permitiu financiar uma casa própria. Ele não passa nem na porta giratória do banco. Quanto mais conseguir a aprovação de um crédito imobiliário num banco. E nós temos esse déficit, historicamente no Brasil, de falta de políticas públicas para atender essas pessoas. E o seu Francisco foi ter casa a partir do movimento social e de um programa social do governo que foi Minha Casa Minha Vida. Cara, por isso que me chateia muito quando eu vejo algumas pessoas, nem por mim, mas por gente como o seu Francisco, atacar quem está numa luta por moradia. É vagabundo, não quer trabalhar, quer as coisas fáceis. Pô, é uma vida toda de trabalho. Inteira, né? Não conseguiu, né? Isso é o movimento social. Como que se combate os maus exemplos desse caminho? Porque, assim, é óbvio que assim, qualquer pessoa que disser que as pessoas não merecem casa ou a luta é ilegítima, eu acho que isso acaba tirando completamente aí qualquer diálogo possível. Mas, obviamente, também, quando há interesses em ambos os campos, a direita, em geral, vai usar os maus exemplos para colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, todo mundo é invasor, que se tiver uma pessoa lá vai arrancar você pelo cabelo. Parte pelo todo, né? Exatamente. E, obviamente, a gente tem um caminho ainda enorme para ser feito nos próximos anos. Então, o déficit de habitação é gigantesco no ponto de vista de 7 pessoas milhões de famílias no Brasil. Sem casa, que poderia, com um grande projeto, um planejamento, ser cumprido. Como que a gente faz para que as políticas públicas evitem que isso fique solto? Porque quando fica solto, acaba tendo mau uso. Acaba tendo algumas invasões que são eventualmente sem algum alinhamento, ou que vai entrar na casa de alguém que também não tem para onde ir. O modo como se entra em um espaço também, quando entra de uma maneira errada, isso claramente viraliza, claro. Como teve um caso numa fazenda agora. Às vezes, também que geram muito alarme. André, cara,
em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Todo lugar. Concordo com você. Com certeza. No meio dos podcasts, com certeza tem gente boa e tem gente ruim. Muita. Eu tô lá no Congresso Nacional. Tem gente boa e tem gente ruim. Aliás, lá mais ruim do que boa, sendo muito franco com vocês. Acredito, No movimento social, também tem. E é importante a gente separar o joio do trigo. Né? Gente, por exemplo, que usa a necessidade das pessoas para cobrar dinheiro. Eu já vi. Já teve. Para mim, isso é criminoso. Alguém que usa a necessidade de alguém que está sem casa e vai lá, cobra um aluguel. Isso aí é crime de extorsão. Né? Agora, você não pode julgar o conjunto dos movimentos sociais porque tem 2 ou 3 que usam a bandeira do movimento social para fazer sacanagem. Assim como eu não vou jogar todos os podcasters porque tem um que vai lá e fala todo tipo de groselha. Então, a gente precisa separar esse joio do trigo. Hoje aqui em São Paulo a gente vive uma situação muito curiosa. Porque quem faz invasão, no pior sentido da palavra, em São Paulo, e quem mora na periferia da cidade sabe do que eu estou falando, né, são setores hoje sob vistas grossas da prefeitura, que vão lá e fazem loteamento clandestino, desmatam, metem loteamento clandestino, vendem o lote para as pessoas, o fiscal da prefeitura passa e está tudo certo. Certo? E isso é invasão que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Um crime ambiental, né? E não ocupação do movimento social organizado. O movimento social organizado, eu desafio as pessoas que gostam de chamar o movimento sem teto de invasor de uma casa que o movimento sem teto invadiu. Isso não existe. Os espaços que o movimento já ocupou eram espaços que estavam abandonados há 20, 30 anos, deviam impostos, e que se a lei fosse cumprida, já teriam virado moradia popular. Isso não sou eu que estou dizendo, pega a lei. Constituição e Estatuto da Cidade, está lá. Função social da propriedade. Está lá no Estatuto da Cidade regulamentado isso com detalhes. Se um imóvel está abandonado, sem cumprir a função social, ele deve ter IPTU progressivo por tanto tempo. É de 5 anos no caso do Estatuto da Cidade. Se depois disso não tiver um projeto, não tiver feito nada, é desapropriação, sanção para moradia social. Isso é a lei. Só que isso não é cumprido. E às vezes você tem um prédio lá no centro da cidade que hoje está largado e que ajuda a deixar o centro ainda mais inseguro, né? Ainda mais degradado como está hoje, que está lá há 20 anos abandonado, largado, que deve mais imposto do que o valor do prédio já não vale mais nada. E que não é desapropriado para moradia. Está errado. O que o movimento social faz é cobrar que essa lei seja cumprida.